Beleza. Boa noite, tudo bem? E aí, pessoal, tudo joinha? Como passou da semana passada, da segunda passada para o dia de hoje? Espero que tenham aproveitado a Idade Média, tenham aproveitado a Idade Antiga. O Enem está chegando aí, fazendo a inscrição. Tem uma novidade, eu também fiz a minha inscrição no Enem, viu? Eu vou prestar o Enem, né? Vou ver o que eu vou conseguir. Não tenho curso nenhum para fazer. Se eu passar, se eu falar vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Eu quero sentir, né? Porque eu já prestei vestibular, já prestei concursos públicos, já prestei exame para ordem, prestei até para juiz sem poder. Entendeu? Eu resolvi fazer o Enem também para me saber o que é fazer o Enem, para poder falar para vocês com mais convicção, né? O que é o Enem, até mesmo poder prepará-los futuramente no contexto psicológico, o que é o Enem, a psicologia e o Enem, beleza? Então vamos lá, hoje nós vamos falar da Idade Moderna, né? O que é essa Idade Moderna? A Idade Moderna é um momento da história que vem do século XV até o século XVIII, é um período de grandes transformações. Tanto para quem foi meu aluno sabe que eu vou ficar muito preso à questão do absolutismo, sobre a questão do iluminismo, sobre a Revolução Francesa, sobre o Renascimento. Esses pontos são fundamentais. E aproveitando da história dentro da teologia, eu faço questão de falar também da reforma religiosa, ou futuramente, essa reforma religiosa que futuramente terá grandes momentos e reforma que perdura até os dias de hoje, tá legal? Então veja bem, podemos afirmar seguramente, sem erros, sem presenças de lacuna, que esse período, como eu disse, foi um período de grandes mudanças. Grandes mudanças. E ela se caracterizou por fase de grandes fases de transformações. E quando eu falo de mudanças, eu não estou envolvendo só a história enquanto história, mas envolve a arte, envolve a presença de novos pensadores no campo da sociologia, no campo da filosofia, por que não, em partes, a própria antropologia, que bem depois vai aflorar de forma assim estupenda. Tá legal? Então veja bem, as divergências conceituais quanto à origem e evolução daquele sistema. Que sistema, Paulo? É o sistema capitalista. Não tem outro sistema. Estamos falando do sistema capitalista. Por quê? Eu falo o capitalismo? Porque vai falar da economia, vai falar do fator científico, vai falar do que fator social, do fator religioso, não querendo ser repetitivo. É claro que entra o capitalismo. Nessa época não existe um pensamento sobre a ideologia comunista, a ideologia socialista, a ideologia anarquista, a ideologia nazista, fascista. Não é um momento ainda, tá bom? Mas vocês sabem, né? Aquele negócio, que a história não resolve, ela devolve. Ou seja, alguma coisa que está sendo transformado hoje vai aflorar amanhã. Tá legal? Vai aflorar amanhã. Então veja bem, as divergências conceituais quanto à origem e à evolução do sistema capitalista, os historiadores, presta atenção, apontam o que? A conquista turca de Constantinopla, ou a chamada viagem não tem nada de não, é a viagem de Vasco da Gama às Índias, a viagem de Vasco da Gama às Índias, que se deu no ano de por volta de 1492, que ele descobre ali todo o continente, descobre as Américas, podemos dizer assim, o continente americano, e dali vem depois o descobrimento do Brasil e
por aí afora. É o período também das grandes descobertas, tá? Não podemos ignorar isso, hein? Período das grandes descobertas. Olha que logo, logo estamos chegando no Brasil. Então, veja, de outra forma, poucos contestam o quê? O final desse período, como sendo o dia 14 de julho de 1789, com o advento da Revolução Francesa. Então, faz as contas, 1789 é o quê? 211 anos. 211 com, vamos lá, 211 com 21, então são o quê? 232 anos de Revolução Francesa. Vamos completar depois de amanhã. Hoje 12, amanhã 13, depois 14 de julho. Né? Olha que data marcante. E uma data muito histórica em todos os sentidos, viu? 14 de julho. Tá bom? Então veja, de modo, a Idade Moderna, ela representa a época quando encurtaram-se as chamadas o quê? Distâncias, após os europeus se lançarem por mares nunca antes navegados, explorando e desvendando a natureza, tá? Isso é muito importante. E nós aqui falamos de 6 pontos fundamentais, ou os principais acontecimentos da Idade Moderna. Qual foi? As primeiras navegações, o Renascimento, a Reforma Religiosa, o Absolutismo, o Iluminismo. Isso daí eu vou querer detalhar muito. Tá legal? Porque o Iluminismo vai ser o alicerce da sociologia. Tá? É o alicerce da sociologia. Tudo bem? E, claro, não tem como não falar dela. A chamada Revolução Francesa. Tá? A Revolução Francesa. Então, vamos lá. Rapidamente. O que foram as primeiras grandes navegações? Chamavam-se grandes navegações as expedições marítimas, realizadas por europeus entre os séculos XV e o século XVI. É onde aconteceu o quê? Os descobrimentos. Eu falei isso aí para os meus alunos, hein? Não pode esquecer. Eu falei dessas descobertas aí. Tá legal? Isso é muito importante vocês lembrarem disso daí. O Renascimento é uma coisa que pergunta em Enem, tá? Porque Renascimento parece que não envolve um contexto chamado arte. E eu quero até brincar com vocês. Arte escrito em maiúsculo. Tá bom? Tá bom? Não se esqueça que o descontentamento sempre foi interpretado através da arte, que envolve a música, envolve a pintura, envolve o teatro. Não se esqueça desses 3 pontos fundamentais, tá? Ali se pegava toda a história. Se nós pegarmos os filmes da Revolução de 64, tem muitos filmes que usam nomes engraçados, nomes superficiais, mas que apresentam uma realidade, assim como muitas músicas, né? Tenho a liberdade de citar aí Chico, Gil, Caetano, extraordinários. Independente se gosta ou não gosta, se a melodia é bacana, se não é melodia, o importante é a letra, tá? É a letra que expressa, tá? E a forma que é interpretada é a responsabilidade corpórea. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Voltando aqui. O Renascimento. O que é esse Renascimento? Foi um movimento cultural, econômico e político. Sem falar que também foi filosófico. Tudo bem? Surgido na Itália no século XIV, tá? Surgido na Itália no século XIV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa, tá bom? Inspirando no quê? Estava inspirado em quê? Não inspirou nada não, estava inspirado nos valores da chamada antiguidade clássica,
Lembrando que eles pegaram a antiguidade clássica e fizeram uma releitura, tá bom? Porque senão não seria novo, né? Não seria o que? Avanço. Veio também o que? O absolutismo. O que seria esse absolutismo? Foi o sistema político e administrativo, hein? Tá? É interessante, não está usando tanto o termo econômico, porém político e administrativo. Aqui surgimento começa a desenvolver por excelência a chamada filosofia política, tá? Nós não podemos esquecer disso. Nesse fator de sistema político, eles vão reavivar aí, ó, a política de Aristóteles, a república de Platão, né? E começa a surgir aí os pensadores. Tudo bem? Vamos lá. Isso no absolutismo. No que se refere ao iluminismo, o iluminismo seria o quê? O chamado século das luzes. Por isso, iluminismo. Ilumina. Quem que ilumina? A luz, ó. A luz. Tanto que eu pus um exemplo hoje para vocês. Brincadeira à parte. Tudo bem? Então, veja bem, o iluminismo foi um movimento intelectual, tá? É um movimento intelectual que aflora de uma tal forma que mesmo que veio a filosofia contemporânea, e para muitos a chamada neocontemporânea, o iluminismo é o grande alicerce, tá? É o grande alicerce porque ele se torna um movimento por excelência. Não só político e social, mas é intelectual, não é para qualquer um. Não é mais aquela roda de amigos, como na filosofia antiga, que todo mundo falava, todo mundo opinava, não. Ali é o famoso quem sabe faz acontecer. Tá legal? Vocês lembram das minhas aulas de filosofia e história, hein? Perdão, filosofia e sociologia. Eu falava disso. Para quem estudou comigo na universidade, quando eu fui professor de sociologia do direito e filosofia do direito, também falei muito sobre o iluminismo. Quem foi meu aluno sabe ou tem noção do que está sendo falado, tá bom? E por último, nós falamos do quê? Dela. É ela, não tem o que questionar. Eu falo dela, da senhora, a toda majestosa Revolução Francesa, tá? A Revolução Francesa. Vamos ter aula muito detalhada, tá? Vamos desenvolver depois um pouquinho mais iluminismo, Revolução Francesa, absolutismo, até mesmo as grandes navegações, tá? Porque senão não vai entender o que Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Américo Vespucci e Companhia Limitada veio fazer no Brasil. Ou nas Américas, tá bom? Então veja, a Revolução Francesa iniciou o quê? Dia 17 de junho de 1789. Tá? 17 de junho de 1789. Foi um movimento impulsionado pela burguesia. Preste atenção, não confundir burguesia no período contemporâneo com o período da Idade Moderna, tá? A burguesia que era sinônimo de gente não rica, não é que nem eu já é o burguesinho, não tem nada de burguesinho, não. Tá? A burguesia naquela época é como se fosse um sindicato, tá? Para ficar mais claro aí para vocês, tá bom? E em 14 de julho, como eu falei, os parisienses, né? O pessoal que nasceu em Paris, né? Para ficar mais claro, tomaram a prisão da Bastilha, né? Desencadeando profundas mudanças no governo francês. É daí que surge a famosa trilogia, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? É uma trilogia que, por sinal, também é usada e faz parte da filosofia maçônica. Tá legal? Então vamos lá. Então veja, o que foi mais ou menos a política na Idade Moderna? O que foi a política? Porque o que importa para nós é a política, porque através da política a gente chega na administração e na economia. Em termos políticos,
devemos ressaltar que absolutismo era a forma de governo estabelecida. Nele as palavras do rei valiam enquanto lei, e sua vontade e desejo eram uma ordem, porque o rei tinha consigo os três poderes, tá? O executivo, o legislativo e o judiciário, tá? Isso quem vai explicar detalhadamente para nós, quem que é? Montesquieu, no livro O Espírito das Leis, que eu já pedi para meus alunos lerem, né? Tanto Montesquieu como pedi para ler Maquiavel, tá? Para entender de política pós-modernidade, tem que ler esses dois livros, senão fica naquele, e agora, o que eu faço? Tanto que o Espírito das Leis faz parte de qualquer constituição de qualquer país. Os três poderes estão aí, beleza? Então vamos lá. Essas formas de dominação era fundamentada pelas teorias de predestinação divina, que apontavam o rei como eleito de Deus, tá bom? E essa questão já vem do Antigo Testamento, viu? Por que vocês acham que o povo não gostava de Deus no Antigo Testamento? Por que vocês acham que o povo se revoltava? Porque o rei, o imperador, os governadores falavam que eles faziam a vontade de Deus, tá? Eles ficavam absolvidos culpando Deus. Então Deus não era bom, tá? Deus não era bom. Deus não era bom. Por quê? Tudo que tinha de errado, eles, os imperadores, governantes, reis, faziam, conduziam, aplicavam e falavam, opa, não adianta vocês brigar conosco. É vontade de Deus. Ou seja, eles queriam carregar o quê? Tanto o humano como o divino. Só que de humano não tinha muita coisa não. Porque senão não fazia o povo ficar no deserto. Não dava trabalhos pesados. E de divino nem precisa comentar, né? Nem precisa comentar. Porque para você ser divino, primeiro você tem que ser humano, né? Beleza. Então veja bem, e essa apresentação que apontava o rei como eleito de Deus, como o de Nicolau Maquiavel, de O Príncipe. Leia O Príncipe, tá? Vocês não fazem nada. Leia O Príncipe, tá bom? O Príncipe, que foi publicado em 1532, tá? O Príncipe foi publicado em 1532. Tá legal? Depois vem o quê? A sociedade da Idade Moderna. Na tocante à sociedade, ficou presa o quê? Justamente as chamadas grandes navegações, tá bom? Grandes navegações. E essas transformações, claro, possibilitaram um intenso acúmulo de capitais, que permitiram ao continente europeu lançar-se à frente pela conquista. Tudo bem? Então, o século XVIII também ficou marcado como sendo o ápice do espírito investigativo dos cientistas e dos filósofos iluministas, quando eu falei no início. Tá legal? Os quais, para além de inventar diversas máquinas, criaram muitas teorias sociais e científicas. Tá legal? Além disso, o iluminismo e a reforma religiosa, tá? Ou também muitos chamam de reforma protestante, liderada por Martinho Lutero, também fora uma grande revolução social, dando um duro golpe contra a Igreja Católica, ao qual reagiu com a chamada Contra-Reforma, né? Chamada o quê? Contra-Reforma, ou também conhecida como Reforma Católica, que culminou em 1545 com o chamado Concílio de Trento, tá? Com o Concílio de Trento, beleza? E outra coisa também que é muito importante, a Reforma Protestante mudaram o imaginário social, tá? A Reforma Protestante mudou o imaginário social, né? Reforma essa que se deu dia 31 de outubro de 1537, e o que marca
essa reforma protestante é justamente o quê? Aquilo que eu estudei em História da Igreja 1. As chamadas 95 teses de Martinho Lutero. Tá? De Martinho Lutero. Tá? Isso é muito importante ter. Tá legal? É muito importante vocês terem consigo. Tá legal? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Espero que não, tá? Então nós falamos aí dessa idade moderna, tudo bem? Falamos aí da expansão, falamos da reforma protestante contra a reforma, absolutismo, iluminismo. Semana que vem eu vou entrar em idade contemporânea. Depois que terminar a idade contemporânea, nós vamos pegar os pontos fundamentais do iluminismo, do absolutismo, da reforma protestante e da contra-reforma. Tá? Esses 3 pontos da idade moderna, quando terminar a idade contemporânea, nós vamos retornar. Porque quando eu entrar na idade contemporânea e colocar o pé na independência do Brasil e na Revolução Industrial, não se esqueça, primeiro veio a Revolução Francesa, depois veio a chamada Revolução Industrial. Então veja bem, o que existe de moderno? Né? O que existe de moderno? A Revolução Francesa. O que existe de contemporâneo, que visa os dias atuais? A Revolução Industrial. A Revolução Industrial promoveu até documento muito difícil. Tá legal? Então fica assim. Mais uma vez, obrigado por tudo. Não deixem de curtir. Não deixem de comentar. Tá? Não deixem de comentar e não deixem de compartilhar. Tá? Anuncia, né? Anuncie o nosso canal. É muito simples, é muito popular, entendeu? Mas anunciem o nosso canal. Isso é de suma importância vocês anunciarem. Até agora temos 188 inscritos. Tá difícil de chegar no 200, mas algo me diz que essa semana eu vou chegar. Tá bom? Eu quero contar com o apoio de vocês. Divulguem. É coisa simples, é coisa popular. É um canal para o aluno decorar algumas situações para o Enem. Tá? Não vamos falar aqui de grandes tratados, não. Mas se você quiser saber de grandes tratados da história, entre em contato com a gente. Ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Né? Entra no privado, entre em contato conosco. Quem sabe a gente pode ir ao encontro de vocês, ou do grupo de vocês, e ministrar uma palestra mais detalhada. Tá legal? E não se esqueçam, o que a história não resolve, ela devolve. Valeu, boa noite e obrigado.